Muito boa noite, meus amigos, amigas, companheiras, companheiros do caminho de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para este estudo, este aprofundamento nas nossas percepções dos ensinamentos do nosso mestre. Nosso amigo Oswaldo ainda continua em viagem, e enquanto isso, nós vamos aproveitando o tempo aqui nessa para revisarmos alguns trechos importantes na nossa caminhada. Quero saudar aqui a Ana Lúcia, deixa eu ver, o amigo Amilcar. Muito boa noite, Amilcar. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Hélio. Boa noite, Batista. Boa noite, Cleide. Boa noite, Clemente. Boa noite, Maria Helena. Boa noite, Márcia. Quem mais aqui? Boa noite, Sérgio. E boa noite, Tida Xavier. Sejam todos muito bem-vindos aos trabalhos desta noite. Escolhi hoje aqui, separei alguns trechos, principalmente da carta 8, que nos instruem melhor sobre a nossa meditação. Então, esses trechos de hoje, nós vamos ter alguns esclarecimentos aqui que irão nos proporcionar uma melhoria em nossas meditações, visto que o período de meditação ele é muito importante para a nossa evolução espiritual, porque só através dele é que conseguimos elevar a nossa consciência em contato com a fonte do nosso ser. O Lucas está colocando aqui, boa noite a todos. Tive um enorme prazer em conhecer o Oswaldo e sua esposa. Foi um momento presencial de encontro muito feliz. Nós vimos aqui as fotos, né, amigo? Realmente foi um encontro maravilhoso entre vocês, né? E que diante desta distância, né, tornou-se possível esse encontro com a visita do nosso amigo Oswaldo ao seu país, como também à Espanha. Muito bom mesmo. E muito bom que você, né, está aqui na sala hoje para trazer a sua luz, para iluminar mais ainda os nossos ensinamentos que iremos reler hoje aqui. Né? Sei que aí para você é um pouco tarde, né? E por isso agradecemos o seu empenho em estar aqui conosco. Então, vou mudar a configuração aqui da sala para a gente dar início aos trabalhos desta noite. Vamos iniciar fazendo a nossa afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que ele ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da alta expressão serão sempre sublimemente manifestados. Encanto o mundo
a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos manifestarão a consciência divina, de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo esta visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor à minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai, Mãe, Vida. Nós vamos começar aqui com alguns slides da carta 8 e logo a seguir passaremos a alguns de textos complementares que também falam sobre a meditação. E assim o Cristo dá início à carta 8. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta. Você que acredita somente no mundo material está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se às frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes dessa verdade. Vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Nestas partes lidas aqui, o Cristo está a nos esclarecer que quando buscamos meditação, este contato com a fonte do nosso ser, nós vamos ver que vivemos em duas dimensões. Uma é as nossas atividades terrenas e a outra quando estamos buscando contato com a consciência divina. Então, nesses períodos que estamos buscando esse contato, estamos elevando a nossa consciência. E que, como a evolução da humanidade, a qual estamos passando no presente momento, ela está alicerçada na elevação da consciência de cada um e na elevação da consciência coletiva da humanidade. Então,
Fala-se muito em mudanças, em transformações. Essas mudanças e essas transformações estão acontecendo a nível de consciência. E somente as pessoas que estiverem atentas ao trabalho em suas consciências para elevar-se acima dessa dimensão humana, terrena, para buscar contato com a consciência divina, é que estarão realmente na evolução do nosso planeta. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar a alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas, de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade do seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual às de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Esse é o nosso propósito final, né? Conforme expressamos quando fazemos a oração, que nosso propósito final é estar a consciência divina, enquanto aqui em nossa dimensão terrena. Mais à frente, o Cristo continua dizendo: portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se, entrar em contato com a realidade que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do fundamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e harmonias subjacentes são reveladas.
Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças humanas, não pela verdade. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que, ao rezarem, pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência, ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que, quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes. Porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduza à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina, às vezes, ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente é tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma errada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa é certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração? Com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina. Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição. Se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe-se, dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e atividade? Ou você simplesmente aceita estas palavras normalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Somente quando estas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está
por trás delas chegará como um raio de luz à sua mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Pensar em si é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao vida remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma. Tudo o que a vida divina é, agora flui no seu corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. A vida divina sempre está aí para ser acessada. Sempre que a pessoa abandone sua vontade própria, se dirija a ela em todas as suas necessidades. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade. Lembre-se de que é a sua intenção, motivação ou convicção que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo. E esse fará com que comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Enquanto você estiver nesse caminho para a luz, para os reinos celestiais da consciência divina, sem dúvida, terá experiências e agitadas antes de alcançar o seu verdadeiro objetivo. Você experimentará momentos de maravilhosa alegria e momentos em que o coração pesará e suas emoções o perturbarão, pois sentirá que há uma barreira impenetrável entre você e a consciência divina. Talvez você tenha ouvido falar desses tempos escuros de aflição interior, quando uma pessoa já não sabe o que ela é, nem o que deveria fazer ou onde deveria ir. Depois, de repente, justamente quando esse isolamento espiritual é insuportável e o buscador entrega seu eu interior completamente
a luz ilumina sua mente e a pessoa vê alguma verdade maravilhosamente profunda sobre a existência e percebe com mais clareza sua fonte do ser. Então, se enche de alegria, porque Deus falou. Sim, a vida divina entrou em sua consciência e elevou-a em segurança para alcançar a consciência espiritual suprema dos reinos celestiais, o reino dos céus. Portanto, o caminho para avançar é através dos momentos de profundas revelações. Esses momentos devem ser valorizados e guardados na memória. Do contrário, todo o dedicado trabalho do eu se perderá e o buscador retrocederá continuamente para o início de sua busca. A fé deve ser forte em todos os momentos. As hesitações são contraproducentes. Quando eu desço aos seus planos ou dimensões de consciência, vejo sérios buscadores da verdade elevarem-se durante algumas horas, alegremente contarem sua experiência para os outros e então, um pouco depois, duvidarem do que antes tinha certeza de ter recebido. Isso atrasa o processo de desenvolvimento espiritual. Esses momentos de dúvidas devem ser energicamente combatidos e superados por meio da meditação e oração. Pois a dúvida corrói o que você conhece e acredita. A dúvida é uma força negativa de consciência criativa, direcionada contra a experiência da vida divina, que elevou seu espírito para o alto. Você cria dentro de si mesmo uma pequena guerra entre sua essência da consciência divina e sua cegueira humana. Você provavelmente destruirá a memória daquele momento divino e apagará todos os vestígios de elevação espiritual e desenvolvimento que ele trouxe para a sua consciência. Esse conflito o levará a sentir-se cansado e desanimado. E provavelmente nunca compreenderá que você, sozinho, sem nenhuma ajuda, provocou essa transformação negativa em si mesmo. Pessoas que estão no caminho espiritual fazem isso a si mesmas e travam seu desenvolvimento espiritual, nunca parando para se perguntar que direito elas têm de recair nessa prática de autoindulgência. As pessoas utilizam a mente imprudentemente, arruinando suas vidas e as vidas de outros, com os pensamentos e as palavras que surgem de seus impulsos egocêntricos. É apenas a vida mental e emoções perturbadas o que gera confronto
e ferimentos, ainda que não em seu rosto, corpo, mãos e pernas, a menos que os confrontos acabem em abuso físico. Isso mesmo, o conflito físico tem sua origem na frustração do ego, na mente e nas emoções. O que é transmitido aos membros do corpo para que a ira incontrolável seja carregada. Dessa maneira, casamentos e amizades começam com alegria e terminam em tristeza e rejeição mútuas, pois as pessoas acham impossível canalizar seus impulsos egocêntricos para modos de expressão que preservem a vida e o amor. Pais e filhos expressam amor mútuo até os anos da adolescência. Então, o ódio entra em cena e azeda as relações quando os filhos se rebelam contra a autoridade e os pais reagem com o abuso autojustificado. Novamente, não há necessidade de tal clipe. Os pais devem compreender que cada geração luta para encontrar seu lugar no mundo adulto e fazer as coisas de maneira inovadora, mais inovadora do que os anciões. Como os jovens podem florescer se forem aprisionados a uma escravidão justa? Tempo em que os filhos se tornam jovens adultos é um tempo de crescimento para os pais, que devem então separar para a etapa seguinte de suas vidas o uso mais inspirado de seus talentos latentes e depois a velhice, aceitando suas loucuras e erros passados e, por fim, uma transição pacífica para a luz eterna. E assim, companheiros e companheiras, encerramos aqui este pequeno resumo dos ensinamentos desta carta 8, que nos direciona sempre para a prática da meditação. A seguir, vamos fazer a oração estendida por alguns minutos em meditação. Meditação. Somente através da meditação você será capaz de aquietar completamente sua mente. E somente assim a consciência divina poderá entrar nas células do seu cérebro, levando o seu próprio conhecimento. E só então as imperfeições de seu ego poderão ser lentamente dissolvidas nas células cerebrais do sistema nervoso. Estou buscando pessoas dispostas a deixarem de lado sua busca egoísta de felicidade espiritual e meios espirituais que lhes permitam obter benefícios e viver uma vida melhor. Estou buscando pessoas que desejem unirem-se em uma rede de apoio mútuo para começarem a se reconstruir, a fim de se tornarem aptas a participar da criação do reino dos céus
sobre a terra, quando a consciência divina reinará suprema na consciência de todas as pessoas do reino. Como meditar? Quando meditar, adote uma posição que seja mais confortável. Você não tem que fazer contorções físicas. Descanse e relaxe. Diga para você mesmo que relaxe e solte seus membros, incluindo sua cabeça, pescoço e rosto, até um estado de profunda soltura. Quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser finalmente tão simples quanto deslizar para o sono. O propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão. Voltando à sua meditação. Em primeiro lugar, antes de tentar entrar em um estado meditativo, memorize a seguinte prece, de maneira que as palavras se tornem as suas próprias. Quando estiver perfeitamente relaxado, comece sua meditação com essa prece. Diga devagar e visualize o significado de cada palavra, para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de seu ser. Enquanto diz esta prece, seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado ou iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina. E que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana
e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados.
tudo que nós fazemos, as cartas, nos leva a um conhecimento intelectual. Somente ele estará a nível de consciência quando a nossa consciência, a consciência de cada um, abandonar a sua forma de viver, né, da maneira em que os impulsos do ego sejam os impulsos que levam ao modo de agir, de falar, e que a consciência divina possa penetrar em nossa consciência humana, para que podemos, né, irradiá-la. E esse é o propósito final de nossa existência. Expressar a consciência divina em nossa vida. Obrigado ao amigo Amilcar, que participou com a gente. Obrigado, Ana Lúcia. Obrigado, Aurélio. Obrigado, Batista, Neide, Sérgio e Tida. Domingo, às 20 horas, estaremos novamente aqui na sala para continuarmos com esse trabalho da meditação, a exercitarmos este trabalho. Ok? Um abraço a todos, uma boa noite.